Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. De Umbanda, que quem está falando é Franz, por mais Umbanda Consciência e Juventude, agradecendo aos nossos orixás, aos nossos guias protetores por mais essa oportunidade. Agradeço a todos vocês e peço que me faça instrumento da vontade de Deus para melhor servi-lo em benefício dos meus semelhantes. Amém. Gente, mais uma quarta aí, essa quarta-feira de frio, chuvosa, uma quarta-feira um tanto que triste, né? Depois da eliminação da nossa seleção, mas a gente vamos tocando, vamos fazendo o nosso trabalho espiritual, e lembrando dos nossos canais, da UCJ, Umbanda Consciência e Juventude, nossa página no Facebook, onde a gente divulga textos, as nossas atividades, o nosso site, o cjsp.com, lá onde a gente tem também a nossa agenda, o nosso endereço. A gente está ali na Sérgio Meira, Rua Doutor Sérgio Meira, número 41, na Barra Funda, bem próximo do metrô Marechal Deodoro, tá? Então aqueles que quiserem visitar, essa sexta-feira nós teremos trabalho na Força dos Exus Mirim, fazendo todo um trabalho espiritual, um passe energético na força desses nossos amados guias, trabalhando aí as questões que nos sabotam, né? E falando de questões que sabotam, a gente está começando a divulgar um curso da psicanalista Rita de Cássia, indivíduo mais comportamento igual a resultado, psicanálise mais PNL igual a transformação. Então, a gente viu que muito, durante essa Copa, durante o trabalho da nossa seleção aí, muito se falou da questão psicológica, da questão do comportamento, e é um curso que ela vem trazendo aí há alguns anos, foi fazer aperfeiçoamento, inclusive lá na Alemanha, né? Porque lá o pessoal é muito orientado a comportamento, a resultado, é um povo muito, muito determinado e ligado, né? E isso muda muito tudo, né? Quando você está focado, quando você tem exatamente o controle do seu emocional, que é, inclusive espiritualmente falando, fazendo um link, espiritualmente falando, o emocional está totalmente, diretamente proporcional ao seu resultado, junto com o espiritual, tanto que que nós, encarnados, temos que aprender aí, no longo dessa trajetória, controlar as emoções. Então, a pessoa que consegue o que eu chamo de inteligência emocional, o que eu chamo de comportamento com foco em resultado, tende a ter, por exemplo, uma felicidade maior, menos dependência das pessoas, menos problemas no quesito emocional, né? Então, a espiritualidade, eles abriram esse curso, abriram espaço para essa psicanalista, e a gente está começando a fazer as pré-inscrições. Aqueles que quiserem, que tiverem interesse, por favor, entre em contato no umbandaconsciente@gmail.com, para que a gente possa
fazer um cadastro do seu e-mail, das informações, para que a gente possa passar a agenda, tá certo? Aqueles que ainda preferirem, vão até o nosso espaço ali na Sérgio Meira, número 41, na Barra Funda, próximo do metrô Marechal Deodoro, a partir das 7h30 de sexta-feira, que vai ter, aproveita, fica para os nossos trabalhos espirituais, essa sexta falando dos Exumirins, né, e aqueles que puderem levar 1 quilo de alimento, que a gente faz algumas campanhas aí sociais, muito legais, com o orfanato aí que a gente adotou, tá certo, pessoal? Fora isso, já tem data, dia 26 desse mês, é o último sábado do mês, nós vamos ter iniciação ao Reiki 1, Reiki que a gente está contando com uma equipe muito legal, quem vai dar esse curso é o Flávio Salazar, ele é um cara, um sujeito muito bacana, tem uma vasta experiência no Reiki, então o objetivo do espaço é criar um grupo, uma egrégora de reikianos para que a gente faça laboratórios de cura, somando já com os nossos trabalhos espirituais, somando já com a nossa filosofia umbandista, tá certo? Então, aqueles que quiserem, dia 26/7, a gente já está abrindo inscrições, só tem mais 20 vagas, pessoal, então corram. A gente pretende dar o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3, e a partir daí fazer já um trabalho com laboratórios para que a pessoa desenvolva os dons do espírito. Então tudo aquilo, quando você fala em mediunidade, quando você fala em religiosidade, quando você fala em ferramentas, quando te desperta a curiosidade, a vontade de ajudar o próximo, isso quer dizer que o seu espírito está despertando para uma consciência muito maior do que essa nossa existência, né? Então, você passa a se identificar com o plano espiritual, com o mundo espiritual, entende que aqui não é o fim, e você passa a desenvolver e a ver as suas qualidades mediúnicas e, de certa forma, entrar num caminho aí de busca íntima das suas virtudes, de quem é você quanto a espiritual. Nessa existência, infelizmente, as pessoas às vezes se apegam a títulos, ou seja, aqueles que muitos se julgam engenheiros, advogados, professores, enfim. Isso para essa existência é importante porque a gente está na matéria, então a gente precisa ir tomando os rumos do nosso conhecimento na questão material. Mas a partir do momento que isso é um ponto limitante, ou seja, que você se considera engenheiro por uma coisa que alguém te deu e não por uma coisa que você é, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Que você é muito maior do que o título que te dão. Você é muito maior do que essa existência, esse corpo, o que você faz. Então, a busca pela espiritualidade, ela tem que ser uma busca natural, porque é um despertar, né? Quando você entra em qualquer religião, e até mesmo pessoas que não são adeptos a nenhuma religião, não se focam em vamos por assim, em tribos religiosas, né? Porque é assim que o plano visualiza, se você é um umbandista, você está na tribo da Umbanda, então a chave que faz com que você tenha consciência é a Umbanda. Se você é candomblessista, a chave que te faz ter consciência espiritual é o candomblé. Se você é espírita, a chave que te faz ter consciência espiritual é o espiritismo. Mas, na verdade, quando a gente passa do lado de lá, a gente vai ver que são só caminhos e que, na verdade, a gente faz parte de uma coisa muito maior do que a gente consegue vivenciar e ver nessa terra.
tá certo? Então você vai, a partir do momento que o seu espiritual vai ascendendo, vai acordando, você vai ter aí necessidade de buscar um estudo sobre Deus, se sentir instrumento e a necessidade de fazer algo para o seu meio, para o seu plano, e a sua mediunidade vai aparecendo, né? Então, aqueles que têm mediunidade é só 1 grau de consciência. Imagina o seguinte, o que o plano passa muito para mim? Que a mediunidade, todos nós sabemos que é um dom do espírito. E por ser um dom do espírito, é indistinto. Ou seja, quando você começa a despertar para mediunidade, quando você começa a descobrir ou vamos por assim, se ligar com a sua mediunidade, na verdade, eles dizem que o seu espírito está acordando. O seu espírito está ascendendo. Então, na verdade, tudo é uma questão de consciência, né? Então, quanto mais você busca essa consciência de você, e não é consciência com base, por exemplo, numa religião. Eu estou falando numa consciência íntima espiritual, consciência que existem muito mais coisa. Imagina o seguinte, quantos bilhões de estrelas existem no universo? Qual é o tamanho do universo? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa existência aqui na Terra, nesse plano encarnatório, nesse trabalho, nesse projeto de vida, é só uma. E quando a gente vai se conscientizando de que existem muitas coisas para a gente aprender, existem muitos planos encarnatórios. Quando eu falo muitos planos encarnatórios, eu quero dizer que não necessariamente o espírito encarna no mesmo planeta. Ou seja, não estou falando das encarnações que a gente tem aqui na Terra, né? Mas eu estou dizendo as vivências, as experiências que a gente tem nesse universo infinito. São muito maiores. E à medida que a gente vai descobrindo mediunidade, descobrindo quais são as nossas ferramentas espirituais, em que tipo de nicho espiritual a gente está inserido, qual que é o propósito do espírito, não uma missão, por exemplo, de vida só, mas é uma missão de existência um pouquinho maior, né? A sua missão de existência, se fazer parte do panteão espiritual de forma consciente. Você vai quanto mais você vai tendo consciência disso, a mediunidade vai aparecendo. Então, por exemplo, a mediunidade da vidência, da audiciência, da clarividência, são mediunidades que nesse novo ciclo encarnatório que está chegando, ou seja, as nossas crianças, vão ser muito mais comuns. Por quê? Porque a roupagem espiritual, a necessidade que o mundo tem hoje de pessoas com essa consciência é um pouco maior do que tinha, por exemplo, na nossa época. Eu estou falando de 30 anos, né? Então eles vão ser os verdadeiros executores no sentido de executar alguma coisa em pró de um bem maior, né? A gente está preparando, então existe uma teoria que separa, por exemplo, pessoas que são índigos, pessoas cristais e
pessoas índicos e cristais, né? Então os índigos dizem que vieram aí a partir dos anos 80, né? Então aí vivendo, que são as pessoas que começam a ter uma necessidade de se manifestar um pouco melhor, de conhecer, de perguntar, de fazer, de criar. Então, com isso veio a tecnologia, com isso veio a internet, com isso veio toda uma rede, uma questão de globalização que vai ser cada vez mais vai ficar mais unido, os povos vão se misturar cada vez mais para que os cristais possam vir e fazer um trabalho aí de conscientização na Terra. O que são esses espíritos? Eu gosto muito de uma teoria que eu escutei do professor Laércio Fonseca, que ele separa em 4 degraus aí a nossa existência espiritual. Então ele fala que existem pessoas, existem quatro degraus, o degrau de baixo para cima, tá? Eu vou contabilizar. Os umbralinos, tirando e quebrando, por esse ponto de vista, quebrando qualquer preconceito, ou qualquer conceito, vamos por assim, religioso, eles são as pessoas que eles não têm uma consciência espiritual. Ou seja, pessoas que nascem, eu não estou falando de bem ou mal, eu estou falando de consciência espiritual. Pessoas muito apegadas ao corpo e à matéria, né? Então a pessoa não necessariamente má, mas ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela se forma, ela tem um emprego, ela envelhece e morre. Então esse é o conceito dessa faixa umbralina. Umbralina quer dizer, nessa teoria, quer dizer uma pessoa que está com os olhos fechados, dormindo, adormecida. Existem os perumbralinos, são aquelas pessoas que têm uma consciência espiritual, sabe que existem algumas coisas, mais coisa do que simplesmente uma encarnação, mas, de certa forma, não se apegam, acabam conhecendo alguma coisa, mas não se apegam, começam a descobrir aí, tem um pouco de medo da mediunidade e tal, e isso faz com que eles comecem a despertar. Existem a faixa dos iluminados. Iluminados, pessoal, nada mais são aquelas pessoas que começam a olhar para um lado espiritual com olhos, com bons olhos, né? Então, o lado da espiritualidade é muito aflorado, a pessoa já sabe que é só essa existência, uma questão passageira, ela começa a desenvolver, tem a necessidade de desenvolver o lado da mediunidade, independente, e aqui eu estou falando independente de religião. Eu estou falando a pessoa, por exemplo, que é muito espiritualizada, que sabe que é um espírito que tem o corpo, né? Muitas pessoas falam, eu sou um espírito que tem o corpo, mas é difícil de vivenciar essa consciência, tá? Difícil de perceber isso, à medida que a gente vai se apegando, por exemplo, ao corpo, às coisas materiais. Eu não estou dizendo... para vocês, entendam bem, a gente tem que ter um limite, um caminho do meio entre o material e o espiritual, mas quando eu falo em se apegar, eu digo que a pessoa apegada espiritualmente, materialmente, perdão, é a pessoa apegada a essa existência. Ela acha realmente que
que ela, por exemplo, eu vou dar o meu nome, como se eu achasse realmente que eu sou só o Franz e que acabando aqui eu vou continuar eternamente como Franz e eu sou um analista de sistema, isso eu sou e ninguém me tira, sabe? É uma coisa apegada, ela se apega a esse título encarnatório. O iluminado, ele sabe, ele tem o seu título encarnatório, ou seja, ele tem uma profissão, ele tem um caminho material, mas ele vai tendo uma consciência que ele é muito maior, então ele vai buscando estudos, ele vai buscando a sua espiritualidade, qual é o caminho, qual que é a religião que a ele se liga para que ele entenda um pouco melhor dele. Então, esses são os iluminados e eles começam a trabalhar nessas religiões. Trabalhar no sentido de intimamente saber o que faz, por exemplo, o que pode gerar um transtorno pro social, o que pode gerar uma paz, começa a praticar o não julgamento, né? Então, essa faixa são aí dos iluminados. Existem os ascensionados, né? A gente pode falar, muita gente fala assim, não, ascensionado já se liga ali na fraternidade branca, né? Então, a fraternidade branca são os ascensionados. Na verdade, essa teoria diz que o ascensionado é todos aqueles que despertam quanto seres espirituais e começam a trabalhar, ou seja, ajudar um determinado tipo de quantidade de espíritos. Começam a assumir cargos espirituais para que ajudem a seu ciclo encarnatório, ou seja, o ciclo encarnatório da humanidade. Então eles começam a trabalhar mesmo no lado espiritual aí. Tá certo? Independente da condição dele, independente se ele está encarnado ou desencarnado. Por que eu falo encarnado ou desencarnado? Porque muita gente, quando se fala ascensionado, acha que vai, por exemplo, ser uma pessoa extremamente famosa, ser uma pessoa que vai falar para massas, vai fazer uma revolução mundial ou territorial no seu país, no seu continente, e desencarnar. Na verdade, você tem muitas pessoas que se iluminam de forma anônima. Ela vem, ela vivencia essa encarnação, ela modifica, por exemplo, a questão da sua família, pessoas mais próximas, e desencarna, e vai lá, e já vai trabalhar, e já vai pegar na massa. Perdão. Então, esse é um conceito aí que eu aplico muito, e dentro do Instituto a gente começou os estudos espirituais às terças-feiras com essa base, né? Então a gente tem aí a parte religiosa, né, com relação à Umbanda, desenvolvimento espiritual com relação à religião de Umbanda, e tem o desenvolvimento espiritual com relação ao íntimo, que eu acho que é muito mais importante. Para mim é muito mais importante, porque me faz pensar, independente de religião, que eu sou responsável sobre os meus atos, né? Então eu não vou ficar perturbando orixá, eu não vou ficar simplesmente tudo que acontece na minha vida direcionando ao meu guia.
eu vou tentar me aperfeiçoar intimamente. Então eu utilizo sim ferramentas religiosas, por exemplo, o fato de eu consagrar uma vela para que eu tenha o auxílio, o amparo das minhas forças, mas que esse amparo, esse auxílio, essa transformação que eles me trazem seja íntima. Não pode ser uma coisa distante. Eu fico muito preocupado que quando a gente começa a falar do ritual religioso, então, por exemplo, de uma oferenda, de um cruzamento, das guias, das imagens, dos altares, de todo o contexto umbandista que a gente vive, eu fico preocupado quando a pessoa ela começa a se apegar àquilo como se tudo que viesse dependesse do fora, do distante, daquele que está no céu, do intocável, do meu orixá, do meu guia, daquilo que eu não vejo. Né? Então ela começa, teve um problema, ela faz uma oferenda, teve uma, sabe, ela vai acabando perdendo um pouco do propósito divino, eu acho que com a Umbanda. A Umbanda, ela tem sim um lado místico, um lado magístico muito rico, mas o lado íntimo, ou seja, das virtudes do orixás, eu bato muito nessa tecla, é um pouco esquecido, às vezes. Então a gente vê muitos umbandistas por aí vivendo de oferenda, vivendo não no sentido de cobrar oferenda para fazer, no caso dos sacerdotes, não, mas a pessoa ela fica com medo do guia bater, com medo do Exu cobrar, com medo do orixá cobrar, e na realidade que a gente está vivendo, nas grandes transformações que a gente está tendo aí na sociedade, isso é muito perigoso. Porque aí a gente começa a perder o conceito maior. Eu tenho uma opinião íntima que o conceito, acho que o fundamento, talvez o maior aprendizado que a gente tem dentro da Umbanda, quando eu falo em íntimo, é o aprendizado do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Com os mais sábios aprenderemos, com os menos ensinaremos, mas a nenhum renegaremos. E essa frase, ela em muitos lugares, infelizmente, se perdeu. Perdeu o sentido. Para mim, o sentido dela é, sim, eu não tô... Para mim, ela não está falando só da religião de Umbanda. Ela não está falando, por exemplo, da teologia. Ela está falando da essência, ela está falando de virtude. Ela está falando de orixá. Ela está falando de comportamento. Ela está falando de íntimo. Então, é muito importante que se comece a ter de novo essa frase como base. Independente do material, da escola que você venha, quais são as coisas que vão te agregando, se é uma Bíblia, se é o Evangelho segundo o Espiritismo, se é o Salmo, se é o passe, se é oferenda, se é, enfim, não importa. Isso é ritualístico, isso é magístico, isso é divino sim. Só que o divino ele tem que ser implantado de dentro para fora. E não ao contrário.
Quando você faz uma oferenda divina, quando você faz um amaci, quando você faz um cruzamento, qualquer que seja a ferramenta que você use de Umbanda, você tem que ter um apoio, o apoio do seu íntimo. A consciência que, sim, aquilo é divino, é realizador, te dá o amparo divino, só que se o solo interno, eu tô dizendo, eu vou fazer um link com a parábola do semeador. Se o seu solo íntimo não estiver preparado para receber aquilo, você não vai receber. Então, não é o que você faz. É intimamente o para que você faz. Então, acho que é pertinente que a gente comece a dividir os estudos de Umbanda. Dividir no ponto de vista íntimo, no ponto de vista pessoal, comportamental, e do ponto de vista ritualístico religioso. Quando eu falo de comportamento, eu falo do seu comportamento fora. Os meus guias, eles sempre martelam na minha cabeça. Eles falam, o trabalho não é aqui dentro do terreiro. Sim, do terreiro a gente dá assistência a muitas pessoas que vão pedir auxílio. Isso é divino, isso é legítimo. A gente consegue, de repente, dar paz a muitos aqueles que vão buscar o nosso espaço. Eu acredito nisso. Com a ajuda dos nossos orixás e guias. Mas não adianta ser um trabalho que acabe ali, nas 2 horinhas de gira, 3 horas de gira. Ele tem que ser um trabalho que não tem um encerramento. Ele tem que ser um trabalho eterno. O que o seu preto velho... Pense aí com você. O que o seu preto velho... O que o seu Exu tem falado às pessoas que eles têm ajudado? Quais são os conselhos que eles estão dando? Com certeza, conselhos magníficos. Mas você sabe para quem que é? A pessoa de lá que vem na sua frente, eu acredito que é só um veículo. Veículo no ponto de vista em que as coisas que o seu preto velho, o seu caboclo, o seu baiano, o seu boiadeiro fala e faz, ele espera que os seus ouvidos, o seu solo interno receba muito mais do que aquela pessoa, por exemplo, que vai ali com algum problema e vai buscar o auxílio. É aí que a gente começa a ter uma percepção do não julgar.
Porque aquela pessoa está pedindo auxílio, ela está precisando de mim, logo eu sou melhor que ela. Eu estou numa posição melhor que ela. Não é verdade. Eu e nosso espaço, eu agradeço a assistência. Em todo esse programa que a gente faz, independente do que eu falo, eu tenho muito mesmo que aprender em diversos quesitos, e acho que em tudo. Não ponho aqui não me ponho aqui como mestre, enfim, nenhuma escala. Mas é uma coisa que eu me sinto na necessidade de alertar vocês. A Umbanda, ela tem elas nos dá uma amplitude de visão muito grande. Porque ela fala de virtudes. E as virtudes são infinitas. Estou falando de virtude, eu estou falando de Deus quanto amor, Deus quanto conhecimento, Deus quanto... E aí eu tenho os orixás. Só que essas virtudes, elas precisam elas estão sendo trabalhadas para nós. A assistência também é trabalhada, com certeza. Existe um portal, um polo que concentra intenções boas, absurda, que faz com que as pessoas vão lá e recebam as suas bênçãos, recebam o seu passe, recebam o seu cruzamento. Mas é importante que a gente comece a se questionar. Por quê? Por que eu? Por que eu tô aqui de branco? Eu tô aqui manifestando o meu caboclo, meu preto velho, para ajudar o próximo. Quem será que está aprendendo mais? Para quem será a fala do meu Exu? Então, acho que nós começamos aí o ano de 2014, vamos por assim, desde 2010 aí, a gente vem sendo intuído pela espiritualidade de se olhar. Então você vê, por exemplo, a diferença que é um terreiro, um espaço muito antigo dos novos terreiros. Você vê que as ferramentas são diferentes, tão realizadoras quanto. Eu não digo que um é melhor, outro pior, mas você vê a essência, a necessidade mudando. E a gente vê isso dentro dos nossos terreiros. A gente vê, por exemplo, pessoas que cada vez mais jovens, hoje a gente pode fazer um trabalho de Umbanda, Consciência e Juventude, falando, por exemplo, para pessoas mais jovens. Eu acredito que antigamente os jovens não se preocupavam muito com esse lado porque era tudo muito imposto, né? Acho que poucos de vocês não fizeram uma primeira comunhão porque de repente a avó pediu aí, a mãe pediu. Poucos de vocês
não fizeram crisma. Então a gente fez, mas a gente fez sem entender por que a gente estava fazendo. Já a nova geração, com a velocidade da informação, nada vai ser sem entender. Então a necessidade do desenvolvimento, a necessidade de aprender, ficou mais à flor da pele. Eu vou fazer um intervalo, depois eu vou fazer um link com vocês da filosofia oriental. A filosofia oriental, eles têm uma forma de ver o panteão espiritual um pouco diferente, porque, por exemplo, eles falam a respeito de consciência. Você não vai, por exemplo, ver um monge budista falar de Deus. Por quê? Porque é uma coisa que não tem como você resumir em uma palavra, em um livro. E aí a gente vai fazer um link de tudo isso que a gente falou do não julgamento, da filosofia dos 4 degraus, que é o umbral, perumbral, o grau dos iluminados e os ascensionados. E como que eu aplico isso dentro da Umbanda hoje? Por que a divisão da Umbanda são os orixás? Tá certo, gente? Então eu vou fazer um intervalinho aí e daqui a pouco a gente volta falar um pouco mais desse assunto, tá certo? Obrigado. Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Voltamos em instantes. Exu de Mojibara do Exu. Vi o menino sentado na encruça, perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz. Vi o menino sentado na encruça, perguntei o que é que foi, perguntei o que é que faz. Eu vi aquele despachar feitiço, mas pra cá lugar eu já vou voltar. Eu vi aquele despachar feitiço, mas pra cá lugar eu já vou voltar. Foi seu tranca-rua.
com o programa de hoje, agradecendo aí a audiência de todos, agradeço aí as pessoas que estão entrando em contato com a gente aí, as pessoas, nesse mês a gente teve alguns novos parceiros aí, amigos dessa família que eu chamo Família Plenitude, do Instituto Cultural e Social Plenitude. E voltando aí falar um pouco da consciência espiritual, da consciência do que, qual que é o papel, talvez, daqueles que descobrem a mediunidade, não do umbandista, mas daqueles que descobrem o caminho do espírito, fazendo um link aí, os orixás e o budismo, por exemplo, a filosofia zen, né? O budismo, ele não fala de Deus, né? Ele fala de comportamento, ele fala de essência, ele fala de iluminação, né? Então, se a gente perguntar para um budista o que é Deus, ele vai responder para você: não sei. Né? E dentro da Umbanda, embora a gente... por que a Umbanda ela cria um arquétipo de Deus? Porque a gente está inserido numa filosofia religiosa oriental, com base no catolicismo. Então o catolicismo, ele fala, por exemplo, da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, como a Umbanda veio tem essa vertente também de essa raiz católica, a gente põe um Deus, né? Veio um Deus todo-poderoso, Olorum, só que quando a gente vai explicar, a gente dividiu ele em virtudes, e aí a gente fala dos orixás, e essas virtudes são o que a gente pretende desenvolver mais, pretende desenvolver para alcançar uma luz. Então, qual que é talvez a intenção da Umbanda? É que você não cria um arquétipo de Deus, porque não tem como criar, tá? A gente tem as divindades, né? São os orixás, são as imagens que a gente utiliza no nosso altar, mas quando a gente fala de Deus, a gente fala em iluminação, em consciência, em aprendizado, em evolução. Tá certo? Então, é muito parecido com que a filosofia Zen fala, né? Eles não falam de um Deus todo-poderoso, não tem esse arquétipo, essa referência, né? Eles têm, sim, a referência do que o que te traz paz e o que te traz transtorno, o que te traz dor. O que te traz consciência e o que te dá trevas. Na Umbanda, com os orixás, com o conceito de Umbanda, a gente tem isso, tá? Mas ainda assim, com muita roupagem católica. Então a gente coloca espíritos trevosos, a gente acredita em um ser negativo, mesmo que inconsciente, que está ali querendo fazer o mal para a humanidade, que está ali querendo fazer algum tipo de mal para você,
né, a gente ainda tem esse lado muito enraizado. Eu vou terminar onde que eu quero chegar. Eu vou terminar com vocês falando uma passagem zen que diz assim: chegou uma discussão entre um monge zen, um monge oriental, e um sacerdote ocidental. O sacerdote ocidental, apegado nas vertentes cristãs, chega e fala o seguinte: Deus criou tudo que nós conhecemos, tudo e todo. E o sacerdote oriental olha e concorda, fala: eu concordo. Aí ele pergunta, o sacerdote oriental fala: posso fazer uma pergunta? O ocidental falou: claro. Quem é o demônio? É o oriental, o sacerdote ocidental vira e fala: olha, demônio é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que Deus não quer, enfim. Aí o monge vira e fala: e quem criou o demônio? O sacerdote ocidental, desculpa, fica meio balançado, porque ele perdeu, né? Perdeu o argumento, vira e fala: poxa, se eu falo que Deus criou tudo, então ele criou o demônio, certo? O monge então vira e fala assim: então, se Deus criou tudo, criou também o demônio, dentro dessa filosofia, quem é mais pecador? Olha só que interessante. Então, se o demônio traz o pecado, vamos pôr assim, o pecado e Deus criou tudo, quem pecou mais? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para mostrar que o céu e o inferno começam e terminam dentro de nós. E é importante que dentro das nossas casas a gente comece a pregar o não julgar. Existe sim um estudo efetivo, pleno, complexo e lindo sobre o ritual de Umbanda, da teologia de Umbanda, os procedimentos dentro dessa religião. Isso é religioso. Mas existe também a doutrina com relação às virtudes. Isso é íntimo. Isso, você vê muitos templos perdendo. Se apegam em fazer cruzamentos, em teoria de oferenda, em descarrego, em um monte de coisa, que é válido, com certeza é. Mas isso tudo só tem efetividade se tem consciência, se tem a virtude divina, a virtude com relação aos orixás, o entendimento do que os orixás nos passam, que os nossos guias vêm manifestar dentro. Então eu os convido, só para encerrar, a
pensar um pouco sobre isso, sobre esse contexto de desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento espiritual, e convido para conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa filosofia. Tá certo? A nossa, não que eu seja proprietário de alguma coisa, mas é o como que a gente visualiza. Tá certo? Então fica aí o meu abraço fraterno a todos vocês. Um excelente término de semana, uma excelente noite para todos vocês, e que Oxalá ilumine cada vez mais a caminhada de cada um de nós. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.